Bom pessoal, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar para vocês sobre um pouco a rede mesh ou rede em malha. Bom, as redes mesh sem fios podem conectar com facilidade e efetividade cidades inteiras usando uma tecnologia existente e barata. As redes tradicionais contam com uma pequena quantidade de produtos de acesso com fio ou hotpots sem fio para conectar a usuários. Em uma rede mesh sem fio, a conexão é espalhada entre dezenas ou centenas de pontos mesh reles que conversam entre si e compartilham uma conexão da rede através de uma grande área. Os pontos mesh são pequenos, os radiotransmissores que funcionam da mesma maneira que um roteador reles. Os pontos utilizam os padrões Wi-Fi comuns, conhecidos como 802.11a, B e G, para comunicarem sem o uso de fios com usuários e, o mais importante, para se comunicarem entre os pontos de acesso sem fio mais tradicionais ainda precisam ser conectados à internet para transmitir seu sinal para grandes redes sem fio. Os cabos de Ethernet precisam ser colocados em tetos, paredes e por todas as áreas públicas. Em uma rede mesh reles, somente um ponto precisa ser fisicamente ligado a uma conexão de rede. Como um modem de internet DSL, esse ponto ligado compartilha sua conexão de internet, sem uso de fios, com todos os outros pontos ao seu redor. Esses pontos, então, compartilham a conexão sem fio, com os pontos mais próximos a eles. Quantos mais pontos, mais a conexão se espalha, criando uma espécie de nuvem de conectividade sem fio que pode atender um pequeno escritório, uma cidade de milhões de pessoas. Bom, a internet de rede mesh original, a internet é a maior rede mesh do mundo. As informações percorrem a internet passando automaticamente de um roteador a outro até chegar ao seu destino. A internet geralmente é descrita como uma nuvem ou uma rede de conectividade devido aos bilhões de possíveis caminhos por onde dados podem passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre pontos de referência, né? Que é, mesmo em uma LAN mesh sem fio, chega um momento em que as informações precisam voltar para um ponto de acesso conectado. Para enxergar a internet maior, o retorno dessas informações para o ponto de acesso é chamado de transferências. Pequenas redes mesh sem fios controlam a transferência sem a necessidade de configurações especiais. Em redes mesh maiores, como a existente nas cidades ou nas grandes empresas, certos pontos precisam ser dedicados, como pontos de transferência, ou outros pontos enviam todas as informações em andamento diretamente para os pontos de transferência, que as enviará para o ponto de acesso conectado aos caminhos necessários. Bom pessoal, o que pode considerar que a topologia mesh ela é uma evolução da ad hoc. Basicamente diferente reside nos fatos que uma rede mesh, os nós têm uma localização fixa, porque serve como uma parte de infraestrutura de comunicação. Assim, embora tal posição não seja pré-determinada, né? Por que uma rede mesh sem fio, né? Porque normalmente este nó é central, que se comportará como único nó formado por meio de uma rede ad hoc. Considere que uma cidade de matriz de roteadores sem fio seja colocada em pó a 300 metros. Ou seja, na distância longitudinal, ou seja, na latitudinal, em nós formaria uma rede ad hoc. Pessoal, eu vou deixar descrito alguns links de onde que eu tô pegando essas informações, os livros que eu deixando, vou deixar tudo aí no link abaixo, tá? Para vocês estarem buscando mais. Esse que eu tô passando aqui para vocês é mais uma descrição teórica, assim, bem básica, assim, tá? Mas não sei, depende de cada um, como que vocês interpretam, né? Pessoal, vou falar um pouquinho sobre as redes ad hoc aqui. Só para vocês não ficar perdidos assim do que eu estou basicamente falando aqui, né?
Uma rede ad hoc é um sistema autônomo composto por plataformas móveis, ou nós, o qual não depende de nenhuma infraestrutura para operar e, portanto, os nós podem se comunicar entre si, sem a necessidade de ponto de acesso. Desse modo, faz necessário que o nó destino esteja ao alcance da transmissão de nó emissor, ou que algum outro nó pode fazer isso. Desse modo, encaminha a mensagem. Redes aqui na rede ad hoc são excelentes meios de formar uma rede que tem uma rede temporária, né, não estruturada, que dispensa o uso de equipamentos adicionais, além dos nós interessados. Olá pessoal, estou aqui de volta falando sobre agora IP móvel. Para nós entendermos o que é IP móvel, vou dar uma breve descrição sobre o que é. O IP ou Internet Protocol é um protocolo que permite o envio de informações sobre a forma de um pacote de um computador pessoal para o outro através da internet. De uma maneira geral, quando utilizado, ele estabelece uma conexão com a internet e o prestador desse serviço, o ISP, atribui o endereço de IP público ao computador que o identifica de uma forma única em toda a rede da internet. Deste modo, quando utilizado, envia uma mensagem de correio eletrônico ou ficheiro. As informações são divididas em pequenos pacotes, que podemos chamar de pacotes IP, contendo o endereço do destinatário e o endereço de origem. Os pacotes IPs têm um percurso pouco complexo até chegar ao seu destino, porque os endereços destinatários vai ser analisados por várias máquinas intermediárias até chegar ao computador que se pretende enviar a mensagem. Os vários pacotes IPs contêm informações que podem seguir por diferentes caminhos da internet em função do tempo que leva para percorrer. Acabam por chegar em seu destino por uma ordem diferente da que inicialmente foram enviados deste modo. O protocolo IP só entrega os pacotes, sendo assim necessária a ajuda de um protocolo, que é o protocolo de nível superior, o Transmission Control Protocol, TCP, para os ordenar. Para entendermos um pouco mais sobre IP dinâmico, deveremos aprender primeiramente sobre IP fixo ou IP estático. O endereço de IP fixo é o endereço de IP dado permanentemente a um dispositivo, ou seja, seu número não muda. Temos como exemplo casos de assinatura de acesso à internet via DSL, onde o provedor atribui um IP estático aos seus assinantes. Sendo assim, sempre que um cliente se conectar à internet, usará o mesmo IP. Já o IP dinâmico é o endereço que é dado a um computador quando se conecta a uma rede, mas que muda toda vez que ele se conecta a uma nova conexão. Por exemplo, supondo que você se conectou ao seu computador hoje na internet, quando você conectar ele amanhã, será atribuído outro IP para sua máquina. O método mais utilizado na distribuição de IPs dinâmico é o protocolo DHCP. O protocolo DHCP é a sigla que se trata de um protocolo utilizado em redes de computadores que permitem a esse obter um endereço de IP automaticamente. Por fim, a vantagem do IP dinâmico é a segurança, pois imagine a situação, o hacker está acessando seu computador pelo seu endereço de IP e ele sabe seu endereço. Então, se você deixar o seu IP fixo, se ele quiser mexer durante um mês, ele vai conseguir mexer. Agora, já com o IP móvel, você não vai ter esse problema, porque cada vez que você se conecta à internet, o IP é gerado automaticamente para a sua máquina, gerando assim uma maior segurança. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu vou estar falando um pouco sobre dispositivos móveis de comunicação do livro Redes e Computadores, da Teoria à Prática, capítulo 9. Então, pessoal, para começar falando sobre o assunto, temos que entender o que caracterizamos por mobilidade e que tratamento precisará ser dado à questão. Por exemplo, quando usamos um computador desktop em um escritório ou mesmo em casa, estamos trabalhando com algo que tem movimento praticamente nulo. Você utiliza ele ali, só que ele está quietinho no lugar dele. Na prática, a mobilidade de tais dispositivos é praticamente nula. Você trabalha no seu computador e ele fica parado ali, só o hardware e software mesmo trabalhando ao mesmo tempo. Se o desktop for modificado de lugar, ele será um nó removido e recolocado mais tarde na rede, seja na mesma posição da onde que ele estava ou até mesmo em outro local. Outro exemplo é o notebook,
que, no entanto, você já começa a ter pequenos deslocamentos. É comum ver as pessoas utilizando notebooks em faculdades, apresentar trabalho e tudo mais. Podemos ter como exemplos os tablets e os smartphones, que conectados à rede Wi-Fi haverá o mesmo cenário de mobilidade, porém, neste caso, se conectados a uma rede 3G ou 4G, existirá uma conexão permanente, que poderá seguir o usuário desde onde ele conectou até onde desconectou, ou de local de trabalho até sua casa. O bom disso é que a conexão não será interrompida se a operadora tiver uma cobertura maior nessa região. Temos ainda um quarto dispositivo, que são sensores sem fio, que são pequenos dispositivos capazes de coletar informações e passá-las para uma estação de base, podendo estar localizados em locais estacionários, como uma plantação, ou até mesmo em veículos. Os problemas que podem ser resolvidos por sensores sem fio são os mais diversos, mas também não podemos esquecer os problemas de comunicação que poderão ocorrer. Nas redes 3G e 4G e em redes similares, pode ocorrer ainda a formação de uma rede infraestruturada, ou seja, os dispositivos precisam estar conectados à rede celular de uma operadora para terem conexão à internet. Dispositivos não comunicam dados entre si por meio de tais tecnologias, embora seja possível que eles recebam suporte de outros tipos de transmissores que viabilizam comunicação alternativa. O mesmo não acontece nas outras redes sem fio, como Wi-Fi, nos quais uma rede local pode ser formada no modo ad hoc, que uma rede ad hoc não tem elementos de infraestrutura, roteadores, nem sequer, necessariamente, um elemento central. Assim, caracterizam uma comunicação por difusão, em que todos enviam e recebem mensagens, com a participação controlada normalmente pela criptografia dos conteúdos trocados. Todas as camadas de comunicação sofrem a possibilidade de um nó mudar de local, sair do alcance ou ainda decorrer interferência eletromagnética de fontes externas não relacionadas à rede. Então, pessoal, isso foi uma breve descrição sobre dispositivos móveis de comunicação.